Uma plantação de milho com sinais inexplicáveis, sons estranhos durante a noite e o clima de paranoia de uma invasão alienígena que está prestes a acontecer. Eu poderia estar falando de Sinais, longa dirigido por M. Night Shyamalan e que foi um grande sucesso de crítica e público em 2002. Mas não, o vídeo de hoje não é para falar de Sinais, mas sim para revisitar um primo distante produzido na mesma época com bem menos recursos e efeitos especiais duvidosos. Quem é que lembra de Aviso Mortal de 2003, cujo argumento pegava carona em Sinais? Nem no título original tentaram disfarçar de Signs para Warnings ou Silent Warnings, como ficou oficialmente conhecido. Já adianto que se você nunca ouviu falar desse filme e tá curioso para assistir, tem link dele dublado fixado nos comentários para assistir aqui no YouTube mesmo, beleza? Aperta o play e vem comigo para descobrir que filme é esse que talvez até possa ter passado batido na época das locadoras, mas que eu sei que muita gente lembra de quando ele foi exibido na TV aberta. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short de locadora para descobrir qual trailer de terror e suspense vinha em alguma fita VHS. Bora então rebobinar até o começo dos anos 2000. Aviso Mortal chegou no Brasil em VHS e DVD pela Universal na primeira metade dos anos 2000. Trata-se de uma modesta produção feita para TV e que teve sua estreia nos Estados Unidos em 3 de maio de 2003 no canal Sci-Fi. Olha só um trecho da chamada dele. Friends and I were out in the field and we found something. They're planning some kind of invasion. They took her. For the first time anywhere, Stephen Baldwin, Billy Zane. Silent Warnings premieres next Saturday at 9 on Sci-Fi. Na história, a gente conhece o Lane, interpretado por A.J. Buckley, um jovem universitário que precisa resolver uma pendência de família após a misteriosa morte de seu tio, que deixa para trás uma fazenda que tem uma plantação de milho. Com a ajuda de 5 amigos, Lane vai até a tal fazenda que fica em Oregon para resolver as pendências e também colocar a fazenda à venda. O clima da viagem até começa leve e descontraído, mas aos poucos vai se tornando pesado e ameaçador quando Lane se depara com eventos estranhos que podem estar ligados à morte do tio. Círculos estranhos no milharal, sombras perturbadoras na janela e sons de passos vindos do teto da casa. The evidence has been found. As coisas ficam ainda mais intensas quando Lane vai até o sótão e encontra diversos desenhos de alienígenas pregados nas paredes, pegadas sinistras no chão e algumas fitas VHS. Nada como uma boa imagem encontrada para inserir ali um tom de found footage e entregar umas cenas mais sinistras, né? Quando ele dá play nessas fitas, ele encontra antigas gravações do seu tio Joe como uma espécie de diário, onde ele compartilhou seu medo do que podia estar rodeando ali a casa e que até chegou a capturar um desses seres estranhos, que a gente sabe que são alienígenas. The unexplained has been happening. The warning has been sent. O clima de descrença segue firme até que certa noite, uma das jovens tem um encontro mortal com um dos aliens e desaparece. A partir daí, começa uma corrida para tentar entender o paradeiro dessa mulher, até que a verdadeira ameaça se revele e culmine em um combate para ver quem vai permanecer vivo. Now, the invasion will begin. Silent Warnings. Ainda que claramente feito para pegar carona no sucesso de Sinais, reutilizando parte da premissa principal e até emulando a trilha sonora e algumas cenas, no geral, Aviso Mortal segue um caminho completamente diferente, com um desfecho mais pessimista, mais mortes e funcionando até como um slasher mesmo,
quase como um Sexta-feira 13 alienígena, em que um grupo de jovens adultos tomam ali as piores decisões possíveis diante de um cenário que coloca suas vidas em risco. Longe de aprofundar temas sensíveis como Sinais fez com o luto e a retomada da fé, Aviso Mortal até tenta estabelecer ali um drama no casal principal relacionado à perda de um ente querido, mas o roteiro constantemente coloca seus personagens com atitudes contraditórias e sem sentido. Não tá muito preocupado aqui em aprofundar personagem nenhum. É tudo muito básico mesmo, não tem como levar a sério, e fica claro que foi uma produção encomendada às pressas ali para aproveitar o hype da temática. Basically a horror film, kind of a monster film. Action! A direção é do cineasta Christian McIntyre, que também assina como co-roteirista. Sua filmografia conta com mais trabalhos na área de efeitos visuais, mas ele chegou a dirigir alguns filmes de baixo orçamento feitos direto para o mercado de home video e que adentram aí o sobrenatural e a ficção científica, como por exemplo A Última Viagem, de 2000, Antibody, de 2002 e Força Fantasma, de 2004, esse último sendo lançado depois de Aviso Mortal, mas no geral deu para ver aí que na época Aviso Mortal já estava dentro de um território seguro para o diretor. E se Sinais tinha Mel Gibson e Joaquin Phoenix como dois irmãos que se unem para proteger sua família, Aviso Mortal também tem dois nomes de peso à frente do elenco. Stephen Baldwin como Joe, o dono da fazenda que morre logo na cena de abertura, mas que reaparece em outros momentos do filme lá nas gravações das fitas VHS que o sobrinho dele encontra no sótão. E também tem o Billy Zane como um policial local ali que vai ter um contato com os jovens, o típico personagem que mais atrapalha do que ajuda e que mesmo com tantas evidências de que algo tá errado, né, de que tem algo estranho acontecendo ali, ele passa grande parte do filme não acreditando em nada. Mas temos que esperar. Eu só posso informar o Estado amanhã, 24 horas. Aquela bobagem. Xerife, e aquelas coisas no campo? O Billy Zane, inclusive, já tinha trabalhado com o diretor Christian McIntyre em outro longa, o Superando Limites, de 2002, que ele protagonizou praticamente ali na mesma época que fez Aviso Mortal. O resto do elenco era basicamente de desconhecidos, com exceção do A.J. Buckley, que muita gente vai lembrar de outro slasher sobrenatural, o Witchcraft, Feitiço Macabro, que já tem vídeo aqui no acervo do canal. Também é um filme dos anos 2000 que vale a pena conhecer. Lá em Witchcraft ele interpretava o amigo do personagem principal, e aqui em Aviso Mortal ele assume o protagonismo. Outro filme que você também pode lembrar dele e que eu adoro é o Comportamento Suspeito, de 98. Lembra desse? Bom, Aviso Mortal foi filmado na Bulgária com um orçamento limitado e um cronograma extremamente apertado. Em entrevistas de bastidores, o McIntyre disse que o elenco não estava acostumado a filmar fora dos Estados Unidos, era um elenco jovem que gostava de farra e que, apesar de por vezes ter que ter sido um pouco duro na condução das filmagens, ele disse que foi um dos sets que ele mais gostou e que, bom, tudo indica que foi uma experiência legal ali para o elenco também, já que eles compartilham que o diretor sempre deixou eles muito confortáveis ali no set e também passar uma segurança maior diante do cronograma corrido. O longa contou com cenas externas onde a estrutura de uma casa falsa foi construída ao lado de uma plantação. No caso, era só a estrutura externa da casa mesmo ali, as paredes, as janelas, tal. E por isso que as cenas internas dessa casa da fazenda, que tomam grande parte do filme, foram todas filmadas em estúdio, né? A estrutura foi toda construída dentro de um estúdio também na Bulgária. Algo que fica bem evidente, né? O fato da casa ter sido construída em um estúdio por conta da iluminação azul ali visível nas janelas, que não conseguem simular o que deveria ser o espaço ao redor da casa. Fica ali uma coisa meio artificial mesmo. Diversas cenas a gente tem os personagens falando o que tá vendo pela janela, né? Que tá acontecendo alguma situação muito tensa ali, mas a gente não consegue enxergar, né? Não existe ali uma montagem interessante que faça a gente acreditar no que está acontecendo, para criar essa sensação ali de que realmente eles estão naquele local, que aquela casa está ali do lado da plantação. Uma coisa que funciona a favor do filme é que em boa parte dele, todo o terror é sugerido com os alienígenas aparecendo por sombras ou em flashes rápidos, como nas cenas da morte dos dois personagens do núcleo jovem. Uma cena acontece perto de um carro, assim, acontece bem rápida e tem um efeito legal ali que te pega de surpresa, e uma outra cena ali que é quase uma perseguição na plantação. O diretor comenta que duas fantasias completas foram confeccionadas para cenas práticas, envolvendo os alienígenas, uma toda escura e uma outra com um pouco mais de detalhes, que é até uma fantasia que foi utilizada ali numa cena que foi gravada na plantação. A grande questão é que, segundo o próprio Christian McIntyre, ainda que boa parte das cenas tenham sido filmadas com as fantasias,
a intenção desde o início sempre foi finalizar a aparição dos alienígenas com computação gráfica. E o resultado, mesmo para a época, ficou bastante a desejar. O responsável pela criação, modelagem e design da criatura é o Kevin Lane, que trabalhou em longas como Mega Piranha de 2010, Tubarões de Areia de 2012 e o último Sharknado de 2018. It was always the intention to use a CGA. Tem uma cena em específico que eu gosto bastante desse filme, onde o Lane está investigando o sótão e ele encontra uma cadeira onde provavelmente o tio dele tinha amarrado uma das criaturas. E tem uma tensão muito forte nessa cena, só de imaginar o que pode ter acontecido ali, ou mesmo da gente pensar na possibilidade de que tem uma criatura escondida ali nas sombras. As cenas que o sobrinho assiste das fitas VHS com as gravações do tio também são muito interessantes, e são nesses momentos que o filme coloca a nossa imaginação para funcionar que essa produção tem mais força. Uma pena que quando os aliens digitais aparecem, tudo fica meio bobo. Para não só falar mal do CGI do filme, tem uma cena que os efeitos funcionaram bem para mim quando utilizado em parceria com uma explosão real que eles fizeram ali no set. A forma como essa cena é apresentada não teria como ter sido feita sem computação gráfica. Como eu comentei no começo do vídeo, muita gente pode ter assistido Aviso Mortal quando foi exibido na TV aberta e criado uma memória afetiva com ele. Sua primeira exibição foi no Supercine da Rede Globo, em 4 de novembro de 2006, tanto que na chamada diz, né, que o filme é inédito na TV aberta. Eu não assisti na TV aberta e pra mim o filme permaneceu como um mistério no seu lançamento, porque não chegou na locadora do meu bairro. Eu era obcecado por Sinais, assisti várias vezes no cinema quando estava em cartaz, e quando eu fiquei sabendo do lançamento de Aviso Mortal, ali por conta dos sites e revistas de cinema que eu acompanhava, né, e trazia ali o que ia ser lançado pelas distribuidoras, foi impossível não ficar curioso para conferir, porque era clara a inspiração no filme do Shyamalan. Só para ter uma ideia do enorme sucesso de Sinais, o longa, que teve um orçamento de 72 milhões de dólares, foi lançado nos Estados Unidos em 2 de agosto de 2002 nos cinemas e fez mais de 408 milhões de dólares no mundo todo. Não foi à toa que Aviso Mortal foi encomendado e realizado às pressas para aproveitar esse fenômeno, tendo sua estreia lá em 3 de maio de 2003 no canal Sci-Fi e depois indo parar nas locadoras mundo afora. E por fim, eu só consegui ver o filme quando eu comprei a minha cópia em VHS muito tempo depois. É divertido, meio tosco mesmo, é bom ir com as expectativas alinhadas, mas se você gosta de descobrir novos filmes velhos dos anos 2000, é um prato cheio. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro, ainda mais tendo sido feito para a TV com aquela carinha de Supercine, perfeito para desligar a cabeça e dar play num sábado à noite. Se você nunca assistiu Aviso Mortal e ficou curioso para conferir essa produção feita para a TV com roteiro e efeitos especiais duvidosos, como eu comentei no começo do vídeo, vou deixar um comentário fixado com um link para assistir o filme aqui no YouTube mesmo, mas é aquilo, né? Não sei até quando esse link vai funcionar. Aliás, tem vários links para assistir esse filme aqui no YouTube, é só digitar Aviso Mortal dublado, porque legendado eu não encontrei, mas se você procurar como dublado, você vai achar vários vídeos que foram publicados aqui na plataforma. Mas e aí, você lembrava de Aviso Mortal ou a existência desse filme foi uma novidade para você? Assistiu no Supercine ou alugou na locadora? Me conta nos comentários. E se você for assistir o filme, depois volta aqui para comentar o que achou das aparições dos aliens no terceiro ato. Sério, os efeitos especiais desse filme são muito ruins. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like se você gostou para dar aquela força, dar aquele hype também para que esse conteúdo seja mais recomendado aqui no YouTube e se inscreve para receber todos os vídeos. A gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!